E quem está aqui comigo no estúdio mais uma vez é a psicóloga Val Bueno, lá da Clínica de Diagnóstico Popular Dr. Nurse. Val, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Hoje ela vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Parece que não, mas é algo muito comum. Quando a gente fala síndrome, as pessoas falam, não tem nada disso não. Mas a síndrome do pensamento acelerado é algo muito comum. É para as pessoas de casa entenderem o que seria. Bom, olá, Gê, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer enorme estar no seu programa mais uma vez, tá? Imagina. Nesse tema, para trazer conhecimento ao pessoal de casa, né? A síndrome do pensamento acelerado, ela é uma síndrome que é tipo assim, você viu aqueles filmes que tudo passa rápido? Sim. Então, os pensamentos, eles vão passando de forma bem rápida, a pessoa ela tem uma impulsão para pensar, para criar imagens. E assim, às vezes os fatos nem aconteceram, ela está pensando no futuro, né? E sempre de forma catastrófica. Então, a síndrome do pensamento acelerado é uma disfunção do pensamento, porque o pensamento, ele serve para libertar a pessoa. Através do pensamento, ela vai ter consciência de si própria, dos seus atos, ela vai interagir com o meio. E a síndrome do pensamento acelerado, então a pessoa, na verdade, utiliza o pensamento para se aprisionar, para se punir. Sim. E o que faz a pessoa, então, ter esse tipo de pensamento? Quais são as causas? O que causa a síndrome do pensamento acelerado são vários fatores que desencadeiam essa síndrome. Por exemplo, a tecnologia, que é o principal fator, né? Vamos dizer que a pessoa também ela precisa seguir um referencial externo. Ela precisa corresponder ao meio. Então, ela acaba adquirindo, vamos dizer, conhecimento, adquirindo formas de comportamento que não é o ideal dela. Mas, para agradar as pessoas, ela acaba cometendo esse fato. Sim, por exemplo, aquela pessoa que acha que 24 horas do dia é pouco, está sempre trabalhando, está sempre muito ansiosa, ela tem tudo planejado e mesmo assim acha que é pouco, acha que é insuficiente. Isso, Gê, isso aí tem a ver com o trabalho excessivo, né? A sobrecarga de trabalho. Tem a ver também, vamos dizer assim, aquela pessoa que a férias vai vencer daqui a um ano, ela já está planejando antes, né? Ela está pensando como que vai ser essas férias, vai ser num lugar deserto, onde que ela vai passar. Então, ela nem viveu o momento presente, mas ela já está preocupada com o futuro. Porque, na verdade, a dificuldade dela é com esse momento presente, de lidar com essa ansiedade presente. Porque a ansiedade, até um nível, ela é normal, né? Porque ela serve para que a gente consiga, assim, dar conta das nossas demandas, que a gente consiga realizar os nossos objetivos. Mas quando ela vem de modo excessivo, então ela pode causar muito desses transtornos. A síndrome do pensamento acelerado é um fator também que tem muita ansiedade. E nisso ela pode trazer outros transtornos de ansiedade, que são o transtorno do pânico, agorafobia, e aí por aí vai. Sim. E existem várias identificações para a síndrome do pensamento acelerado. Por exemplo, se a pessoa fala rápido demais, às vezes vai falar uma frase, já começa a falar as palavras antes mesmo delas ser colocadas no lugar. Isso pode ser um sintoma, uma indicação da síndrome. Pode ser um indicativo. Por exemplo, ela tem pressa em terminar de se expressar. Então, ela começa e ela quer acompanhar o pensamento, né? E a velocidade do pensamento dela é tão rápido, então, muitas vezes, ela acaba tendo dificuldade mesmo na expressão verbal. Sim, quais são as consequências para quem tem a síndrome do pensamento acelerado? As consequências, elas são gravíssimas, né? Ela pode desencadear uma depressão. Na pessoa, ela pode, por exemplo, também porque a pessoa vive sob o sintoma do estresse. Então, ela pode ter sintomas físicos, sintomas psicológicos, que são os transtornos de ansiedade, né? E ela pode realmente, às vezes, ter pessoas que têm ideação suicidas.
né? Em função de não dar conta dessa demanda, de não conseguir, vamos dizer, realizar o intento dela, a frustração dela fica uma frustração crônica, né? Então, tudo isso vai uma coisa vai puxando a outra. Sim. E isso é algo que vem do nosso cérebro, né? Quais são as áreas afetadas? Bom, é algo que vem do nosso cérebro e aí as áreas que são afetadas já são, por exemplo, o primeiro fecho a ser afetado é por exemplo, o eixo hipotálamo endócrino, que regula o nosso comportamento, que regula as nossas emoções. Então, essas são as primeiras áreas a serem afetadas. A partir desse eixo hipotálamo endócrino, então aí vai ser afetado o sistema límbico, né, que é onde são as emoções, o comportamento, ativa o córtex motor. Então a pessoa ela acaba tendo bastante comportamento impulsivos, né? Então ela pode ter taquicardia, né, e tudo em função desse pensamento, porque o pensamento muitas vezes ele não precisa acontecer, não precisa ser real. O que acontece vamos supor que se a pessoa tem um pensamento que ela vai passar por um desastre, por exemplo, isso pode não vir a acontecer na realidade, mas para o cérebro dela isso aconteceu. Então ela grava aquelas imagens, os sintomas, as reações físicas. Então, por isso que há necessidade desse conhecimento, dessa informação para as pessoas de casa, para que elas possam conhecer, né, e procurar ajuda. Sim, as intervenções, no caso, seriam um tratamento psicólogo. Isso. As intervenções são com os profissionais de saúde, desde neurologista, psiquiatras, psicólogo. Por quê? O que o psicólogo vai fazer? Ele vai levar a pessoa ao autoconhecimento, vai levar a pessoa a confrontar essas crenças dela, essas imagens irreais, vai levar a pessoa a perceber o porquê que ela necessita, vamos dizer, de se autopunir desses pensamentos dela, né? Por que ela precisa corresponder a um ideal de pessoa. Então, vai ajudar com que ela seja ela mesma, que ela não precisa seguir os conceitos de capa de revista, né? Que ela não precisa, por exemplo, assim, se jogar muitos papéis, fazer muitos papéis, que hoje, assim, o público mais vulnerável são as crianças, os jovens, os adultos também, mas também dos adultos são as mulheres, que elas adquirem muitos papéis sociais, elas têm muitas funções. Então, isso é para pensar que cada pessoa, ela deve ser quem realmente ela quer ser, ela tem essa liberdade de escolha. Sim, isso já é uma dica que você está dando aí pro pessoal de casa. Isso, né? Que a pessoa ela tem essa liberdade de escolha, que ela possa, né, escolher a função dela, o papel dela e seguir os próprios ideais, se basear nos seus próprios estímulos internos. Então, a psicóloga Val Bueno, lá da clínica Dr. Nurse, falou um pouco pra gente sobre a síndrome do pensamento acelerado. Como ela falou, é algo bastante comum entre a população. Val, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito feliz de vir no teu programa, tá? Ok, muito obrigada. Esse foi o nosso bate-papo de hoje.